pecado. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma série de mensagens expositivas na carta aos Efésios e hoje nós iniciamos o capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 10. Efésios, então, capítulo 2, verso 1 até o verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do teu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos até aqui. Texto precioso. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós estamos diante do Senhor com muita alegria. Nós queremos nesse momento, Pai, partilhar o Teu Evangelho. Minha oração é que o Senhor me conduza para o Teu louvor, me livre de erros. Abençoa, Pai, os meus irmãos através dessa mensagem, fortalece, Senhor, e que possamos em tudo, Pai, o que fizemos aqui, Te glorificar. Somente isso, Pai. Nós Te louvamos por esse momento. Os nossos corações e as nossas mentes estejam atentos, Pai, para aquilo que o Senhor tem. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o primeiro capítulo que a gente fez anteriormente, de Efésios, ele acentua um amplo alcance do plano de Deus, a qual inclui o universo todo, e que se estende à eternidade. E agora a gente vai observar que o capítulo 2 mostra a historificação deste plano de vida no seu povo, ou seja, a história no povo, por meio da ressurreição espiritual dos crentes. Tendo descrito nessa possessão espiritual em Cristo, a qual nós lemos aqui, nós ressuscitamos com Ele e tudo mais o que a palavra diz, Paulo volta agora para a nossa posição em Cristo. Fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. Paulo primeiro sonda a profundeza do pessimismo, a qual a gente observa ali nos primeiros versículos, onde fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a qual andava outrora, segundo o curso, o espírito desse mundo, o príncipe da potestade. Então Paulo olha de uma forma, numa profundeza de pessimismo, ali no início, acerca do homem, acerca de nós. E depois ele sobe às alturas, falando do otimismo acerca de Deus. E um pequeno trecho, Paulo fala a nossa condição, a minha e a sua condição, antes de ser salvo por Cristo, e depois ele sobe à altura, dizendo aonde nós vamos e estamos. O que Paulo faz nesse parágrafo é definitivamente, meus irmãos, é pintar um contraste vivido entre o homem e, por natureza, o que ele pode vir ser, mediante a graça de Deus. Paulo pinta isso muito bem nesse trecho.
ele diz a condição do homem por natureza, isso é toda a humanidade, e depois ele fala o que o homem pode ser mediante ao ato salvífico de Deus na nossa vida. Então, nós vamos falar inicialmente, e vamos dar ênfase nos versos primeiros, sobre a condição humana, e em sequência a gente caminha aí olhando para nossa condição quanto salvo. Olhando para o verso 1 até o verso 3, a condição do homem, quando nós lemos, é definitivamente desesperadora. Porque Paulo fala assim: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês andavam outrora segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o mal. Então Paulo, ele fala que a condição do homem é desesperadora sem Deus. E é de fato, nós sabemos disso. O diagnóstico que Paulo faz se refere a um homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. E definitivamente esse é um retrato universal de todo ser humano. Todos estamos nesse estágio. O pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. Não existe, como a espécie do coronavírus. Alguns contraem o vírus, outros não. O pecado não é isso, ele nasce em nós. Como Davi dizia: em pecado minha mãe me concebeu. Então o pecado não é uma simples erupção, não. A condição universal do homem é essa. E Paulo elenca 4 fatos dramáticos a respeito do homem, antes de ser convertido. Em primeiro lugar, ele fala no verso 1, o homem está morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E antes de nós pensarmos junto aqui no sentido da morte espiritual, eu quero explicar o que ela não é. Ela não quer dizer que o homem está morto em seus pecados, que não podem fazer coisas boas. Quero deixar isso muito bem claro. Um indivíduo não regenerado pode levar uma vida moralmente aprovada. E nós conhecemos pessoas assim. Um indivíduo que não foi regenerado, ele leva uma vida moralmente aprovada, civilmente decente, talvez até familiarmente responsável. Uma pessoa não regenerada pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe e um bom filho, sem dúvida alguma. Os pecadores podem fazer o bem que eles fazem para as outras pessoas, ou seja, um pecador ele pode fazer um bem para uma outra pessoa, sem nenhum problema. Mas a gente precisa entender que o que a gente está falando aqui é sobre algo espiritual e não somente moral e civil. Então Paulo está falando de uma morte espiritual antes de Cristo. O homem estava vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. É incapaz. A gente pode observar na nossa vida. As coisas espiritualmente que hoje a gente observa, a gente não observava antes. Quer fazer uma espécie de não de uma prova, mas de algo em você, para você perceber que o Espírito habita em você? Eu já falei isso aqui. Quando você peca, você não fica confortável. Você não consegue ficar muito tempo confortável. Sabe por quê? Porque o Espírito habita em você. Você logo se arrepende, você logo está pronto a pedir perdão. Claro que existem casos que a gente passa por dificuldades, existem pecados diferentes, mas o que eu estou falando aqui é no sentido de saber se o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, o homem é incapaz de entender as coisas espirituais por sua natureza. Ele não possui vida espiritual, nem pode fazer nada que possa agradar a Deus. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede. Ele está morto.
Também uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepção para coisas espirituais. Ou seja, não tem gosto, ela não sente essas coisas. E uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem apetite pelas coisas espirituais, não tem prazer nas coisas do alto. As iguarias do banquete de Deus não lhe interessam. O indivíduo morto em suas transgressões e pecados não se deleita em Deus. Ou seja, ele não enxerga as coisas que Deus oferece para nós como algo bom. Pelo contrário, rejeita. Pelo contrário, não aceita. Pelo contrário, ele ama mais o mundo, como Paulo diz aqui, que amava mais o mundo do que propriamente Deus. E a causa da morte, a causa dessa morte são as transgressões e os pecados. Eu quero falar primeiramente sobre as transgressões. Quer dizer, queda, dar um passo em falso. Ou seja, a transgressão é queda, é dar um passo em falso que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida ou se desviar do caminho correto. Já a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Nós conhecemos o significado. Ou seja, ficar aquém de um padrão. Pecado é não chegar a ser o que deveria ser. Eu gostei de uma ilustração do Shed que diz assim: errar o alvo é como uma história de dois caçadores. Eles vão à mata caçar um coelho. Mataram, né? Nos Estados Unidos existe muito a caça animal, enfim, no Brasil em algumas regiões também. Mas o pecado, esse errar o alvo, o Shed ilustra dessa forma: dois vão caçar junto, um coelho, e no final um mata o outro, e não mata o coelho. É exatamente isso, é errar o alvo, e nós estamos nessa posição. Então é interessante, a intenção nossa é completamente contrária, frustrada. Ou seja, isso é o pecado. E a gente consegue observar isso por causa da nossa natureza. Por causa da nossa natureza. O salário, meus irmãos, do pecado, a gente sabe muito bem que é a morte. Como diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte e separação. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, a fonte de vida. Ou seja, é como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular viesse a mesma descrição: morto por causa do pecado. E essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza. Mas é importante aqui ressaltar que o incrédulo não está apenas doente. Ou seja, uma pessoa que ela não se converteu, ele não está apenas doente, ele está morto. Ele está definitivamente morto. Ele não necessita apenas de uma restauração, mas de uma ressurreição. Como depois Paulo fala no verso 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar em lugares celestial. Isso é tão profundo. Mas ainda pensando no incrédulo, não basta uma reforma para que ele nasça de novo. O mundo é grande, é um cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Embora elas estejam vivas fisicamente, mas estão desprovidas de vida espiritual. Embora seja uma plena atividade mental, elas estão completamente mortas espiritualmente. Então, é interessante quando a gente olha pelo lado espiritual de pessoas. A gente enxerga pessoas, várias pessoas fisicamente, mas quantas delas estão mortas por não terem Cristo em suas vidas? A gente vê uma pessoa, como a gente falou no início, bem, fazendo bem, sendo civilmente legal, moralmente, eticamente correta, mas muitas das vezes tu olha sem Cristo. Isso é tão triste para um pai, para uma mãe, para um irmão, para alguém que a gente goste. A pessoa ela é de um bom caráter. A pessoa ela é uma pessoa querida, amada pelas pessoas. Você gosta dela, você ama ela. Mas a questão é que você não enxerga Cristo na vida dela. Isso é tão ruim.
Porque as coisas vão passar. O tempo vai passar. Os fins dos tempos estão por aí. E talvez ela possa ficar. Mesmo que a gente ame. Mas Paulo fala no final que a salvação vem de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. É interessante quando a gente olha de uma forma mais profunda para o texto, que essa é a realidade do homem. Talvez isso assuste os nossos ouvidos. Talvez isso nos deixe preocupados. Mas é a realidade. A gente não pode levar uma vida contraditória à palavra de Deus. A gente não pode olhar para a palavra de Deus e ler um texto e não ser capaz de entender, se é que nós cremos. Nós precisamos olhar com muito cuidado para que a gente não erre, até mesmo com nós mesmos ou com outras pessoas. Por isso que eu quero dar essa ênfase inicial para saber a nossa, realmente, condição diante de Deus. Em segundo lugar, olhando para dentro desse início, no verso 2 e 3, parte A, em segundo lugar, o homem é desobediente, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Há três forças que aqui levam o homem a essa desobediência: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. Vejamos que o mundo aqui não é um sinônimo da natureza criada por Deus. O mundo é um sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores. Como diz Romanos 12:2, se puder abrir para os irmãos. Romanos capítulo 12, verso 2. Olha que Paulo, o próprio escritor, diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que a visão do cristão, de uma pessoa salva, ela é totalmente o oposto de uma pessoa não salva. Você vê que o Evangelho de Cristo, o poder do Evangelho de Cristo é totalmente diferente daquilo que o homem acha que é. É muito diferente. E quando nós nos aprofundamos, nós vamos observando isso. O apóstolo João, ele diz assim, que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Olha só o que diz 1 João, capítulo 2, verso 15. Ele é enfático em dizer isso, ele dá ênfase nisso. E ele diz tão claramente: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Coloque para mim o verso 16 até o 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha só. Tiago declara com a mesma ênfase, em Tiago, capítulo 4, verso 4, só para a gente entender o contexto aqui. Olha só o que o apóstolo Tiago fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se eu amo o mundo, eu não tenho parte com Deus. Se eu amo as coisas deste mundo, como eu falei, não estou falando aqui no sinônimo da criação de Deus em relação ao mundo. Estou falando no que o mundo nos oferece. Sempre que os homens são desumanizados pela opressão política, econômica, moral e social, vemos a ação do mundo, como nós estamos vendo agora na igreja. Existe toda uma intenção por trás. E nós, cristãos, somos influenciados por isso.
As pessoas são escravas de um sistema do mesmo modo que os súditos eram arrastados pelos generais romanos por grossas correntes amarradas no pescoço depois de uma conquista. Ou seja, essa é a parte em que Paulo nos destaca aqui 3 forças que levam ao homem a essa desobediência: o mundo, o diabo e a carne. Agora vamos falar sobre o diabo. Trata-se de um espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo é o patrono dos desobedientes. Ele se rebelou contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira e levou nossos pais à desobediência. Essa é a verdade. O diabo é um inimigo invisível, ele existe. Ele tem poder, ele é real. Ele não dorme nem tira férias. Ele é violento como um dragão venenoso. Esse é o diabo, esse é Satanás. Como uma serpente. Ele ruge como um leão, a palavra diz. E se apresenta transvestido até de anjo da luz. Nós não podemos subestimar seus desígnios. Antes devemos nos ter cautela, sabendo que esse inimigo veio para roubar, matar e destruir. A própria palavra diz isso. Vejamos agora a respeito da carne. A carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída, a qual nascemos, como citei antes, como Davi fala, e qual deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, levando a nós desobedecer a Deus, ou seja, a carne nos faz desobedecer a Deus. Há um impulso em nosso interior para fazer o mal, mas não é porque você é filho de um pai que pecou muito, ou por causa de uma mãe, não é por causa da tua natureza. É por causa da tua natureza. Não é porque o teu pai ou a tua mãe não eram cristãos quando você nasceu. Não é. É por causa da tua natureza. Por causa da tua natureza. Eu me lembrando agora que o pastor, em uma conferência da Fiel, falou que a maior noção que ele teve do pecado foi quando ele observou o filho dele, o neto dele. Ele já era convertido há muitos anos, esse pastor. E ele era americano, ele é americano. E nos Estados Unidos eles têm costume de comer ervilhas. E ele pegou, estava cuidando do neto, e o neto pediu para comer ervilhas. E ele pediu para o neto esperar para comer essas ervilhas. Mas ele estava com muita vontade de comer. Então ele percebeu a agitação do coração do neto e foi lá, de repente arrumou, botou na cadeirinha, botou tudo bonitinho. E quando o avô, no caso esse pastor, colocou as ervilhas para comer, ele pegou e deu um tapa no prato e caiu tudo no chão. E ele ficou assim, sem saber o que fazer. Era neto, era difícil disciplinar. E daí ele observou o coração dele agitado por querer aquilo, a carne dele, mas era a natureza. Dentro de um ciclo familiar cristão, de avós, pais cristãos, pastores, mas a natureza dela é ser pecadora. E assim é a nossa. Não tem nada que a gente possa fazer. Cristo nos chama nessa vida, somos transformados pelo poder do Evangelho, mas a luta contra o pecado continua. Ela continua. O João, recém-batizado, está provando disso. A luta continua. E esse é o poder que a carne tem. Ela tem um desejo de nos fazer desobedecer a Deus. Ela, no nosso interior, há um impulso para fazer o mal. Há um impulso. O mal não está apenas nas estruturas exteriores de nós, mas sobretudo procede no interior do nosso coração. A inclinação da nossa natureza é a inimizade contra Deus. Praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração, ela é toda mal. Ela é toda mal. A intenção do nosso coração é mal.
O homem não pode mudar a sua natureza. O profeta Jeremias, em Jeremias 13:23, pergunta: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vos fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? Essa é a nossa natureza. E as Escrituras nos deixam tão clara isso. O pecado, a carne, o diabo são as coisas que te afastam de Deus. O pecado, a carne, o diabo são as coisas que te afastam de Deus. A tua natureza é caída. Isso é uma coisa que deve ser compreendida de nós, para assim termos maturidade quando estamos para fora do ambiente congregacional. Quando nós estamos na nossa luta, quando nós estamos com dificuldade em nossos pecados. Porque a maturidade na hora da aflição, quando você entende a tua natureza e você entende o que você é em Cristo e você entende o que você será em Cristo Jesus, você tem maturidade para enfrentar as adversidades. Você passa a olhar mais profundamente para as coisas. Não de uma forma rasa, pecou alguma coisa, já brigou, já estourou. Não. Calma. Veja as coisas de uma forma espiritual. Quando alguém erra, por exemplo, normalmente a nossa tendência é julgá-lo. Não é verdade? Quando alguém erra com você, a nossa tendência é, pô, aquele irmão é assim mesmo. Mas olhe com um olhar espiritual para ele. Veja que a natureza dele também é pecaminosa quanto a tua, e talvez você seja pior que ele, ou ele seja pior que você, mas a realidade é que os dois são piores um que o outro. Essa é a realidade. Em terceiro lugar, para nós terminarmos essa parte inicial, o homem, ele é depravado. Seguimos os desejos carnais. A parte B do verso 3, fazendo a vontade da carne e da mente. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos dos pensamentos. Não é verdade? Olhe para a sua vida anterior, rapidamente, e veja se você não vivia para satisfazer a tua vontade da tua carne e os desejos que você tinha. Exatamente isso. Suas ações são pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. Ele não consegue desejar coisas espirituais, coisas boas que vêm de Deus, porque ele não é salvo. É a natureza dele. Ele não foi transformado pelo poder do Evangelho. Ou seja, ele vai fazer isso por natureza. Por natureza. Suas ações são pecaminosas porque ele é pecaminoso. O homem é escravo do pecado. Ele anda com o pescoço na coleira do diabo. Essa é a verdade. Porque o mundo e o diabo ordena os pensamentos dele. Mas quando Cristo nos salva, o machado desce e a corrente é libertada. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos espiritualmente dessa forma, nós passamos a entender. Éramos presos, éramos acorrentados pelo poder de Satanás, depravados, mas o machado de Deus corta aquilo e nos dá uma vida livre, e uma vida prometida eterna. Ou seja, então, o homem está em um estado de depravação total. Todas as áreas de sua vida são afetadas por causa disso. Pelo pecado, por causa da razão, da emoção, volição. Isso não quer dizer que o incrédulo não possa fazer o bem natural, ou moral, ou social, como nós já falamos. O incrédulo, ele se sensibiliza também com as causas sociais. Ele se compadece, ele ajuda pessoas, mas ele não pratica obras com reconhecimento de que são para a glória de Deus, nem com gratidão pela salvação. Tem um homem muito inteligente que eu gosto particularmente, John Stott, quando ele fala sobre a depravação do homem, nesse ponto, ele fala assim, que antes de Jesus Cristo nos libertar, nós estávamos sujeitos
e sujeitos a influências opressoras, tanto internas quanto externas, tanto no meu interior quanto no meu exterior. No interior estava o mundo, a cultura secular, no exterior. E no interior estava a carne, a natureza caída. E além desses dois, estavam operando ativamente por meio dessas influências, havia o espírito maligno, o diabo, o príncipe das trevas, que me mantinha no cativeiro. Olha só que interessante. Fazendo rapidamente um fechamento sobre essa parte inicial. Ou seja, no meu interior, estava a carne, a minha natureza caída, a qual a gente acabou de falar. No exterior estava o mundo. E por trás disso, Satanás dirigindo a minha vida. Em quarto lugar, na parte C do verso 3, diz que o homem está condenado. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O homem não convertido, por sua natureza, ele é filho da ira. Ele é filho da ira. Ele é filho da ira, é a natureza. E pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, ela já está condenada. Como diz João capítulo 3, verso 18. João capítulo 3, verso 18 nos confirma isso. Que a pessoa incrédula não salva, ela já está condenada. Podemos observar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ou seja, para mim não estar condenado, eu preciso crer em Jesus Cristo. Para mim não estar debaixo da ira de Deus, eu preciso crer. A parte de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, além de condenado sobre a ira de Deus. E a ira de Deus é sua reação pessoal frente a qualquer pecado, a qualquer rebelião contra ele. Ou seja, meus irmãos, a ira de Deus não é apenas para esta vida, mas também para a vida vindoura. Aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si pelas suas escolhas deliberadas, que fizeram a rejeitar o conhecimento de Deus e se entregar a toda sorte de idolatria e devassidão. Além disso, terão de suportar por toda a eternidade a manifestação plena do furor do Deus Todo-Poderoso. Isso é algo prometido nas Escrituras, que quem não crê será julgado e será condenado com ele. A gente sabe disso, isso está na nossa consciência. Mas agora, falando da parte que adoça essa mensagem, eu quero falar sobre a obra de Deus por nós, do capítulo 4 até o verso 9. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Salvando-nos da concupiscências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Paulo agora ele contrasta que o que somos por natureza, como nós somos salvos pela graça, da condição humana à condição divina. Paulo agora fala isso, a ira de Deus com o amor de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, no verso 4, Paulo fala que Deus nos amou. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou. Por natureza, Deus é amor. Mas o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Ou seja, o que é graça e misericórdia? Misericórdia é nos perdoar, graça em nos sustentar e nos salvar. Ou seja, Deus nos ama, Deus é rico em misericórdia e em graça. E essas riquezas tornam possível a salvação de nós pecadores. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia com a graça
veio a nós, mas somente pelo meio salvífico da cruz de Cristo. Por causa de Jesus Cristo, foi no Calvário que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor aos pecadores. Paulo não fala só sobre a nossa salvação, mas também fala sobre a motivação de Deus em nos salvar. E enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar Cristo, Deus derramou a suprema grandeza do seu poder. E Ele, ao nos salvar, demonstrou a suprema riqueza de sua graça. Ou seja, Deus nos ressuscitou dentre que estávamos mortos. Observe no verso 5, Deus nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Deus tirou-nos da sepultura, a qual falamos antes espiritual, em que o pecado nos havia posto, e Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual para nós, por meio do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Olhe comigo João, capítulo 5, verso 24. Quando passamos a crer, passamos da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Recebemos uma nova vida. A vida de Deus em nós. Isso é tão bom quando nós percebemos isso em nós. Isso é tão saudável quando nós percebemos isso na vida de nossos irmãos. Em terceiro lugar, no verso 6 do capítulo 2 de Efésios, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos exaltou. Por que Deus nos exaltou? Nós éramos o quê? Pecadores, condenados com o mundo. Mas Ele nos exalta e nos coloca aos lugares celestiais. Ele nos coloca em regiões celestiais em Cristo. Olha só. Nós tínhamos tinha toda a tendência, a nossa natureza, o nosso destino era o inferno, era a ira de Deus. Não porque alguma coisa aconteceu em você em especial, mas isso é toda a raça humana. Por isso que a Bíblia destaca muito os escolhidos, os predestinados por Deus. Porque nem todos serão salvos. Nem todos. E isso é uma promessa de Deus. E a gente sabe disso. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados com Ele. Agora nos assentamos em regiões celestiais. E o detalhe, acima de todo principado e potestade. As 3 frases da exaltação de Cristo, que são ressurreição, ascensão e assentar-se no trono, agora são repetidas na vida dos salvos. Em Cristo deu-vos vida, no verso 5. Ressuscitou-nos, no verso 6, e da parte A. E ainda no verso 6, da parte B, diz que fez-nos assentar em regiões celestiais. Esses 3 eventos históricos, deu-nos a vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar, são os degraus da nossa exaltação. São os degraus. E ainda caminhando, meus irmãos, no verso 7 ao verso 9, deixa claramente que Deus nos guardou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela bondade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe.
O último propósito de Deus em nossa salvação, que é por toda a eternidade para a igreja, também a eternidade da igreja, é que nós possamos glorificar a sua graça. E eu quero dizer uma coisa, para aqueles que não saibam, a meta principal de Deus da nossa salvação é a sua própria glória. É a sua própria glória. Ou seja, Deus quer nos salvar, quer salvar aqueles a qual Ele escolheu para a sua própria glória. Não é para a sua. A palavra diz: é por meio da fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, ou se orgulhe. É por causa da fé. E essa fé produzida em nós não é por nós mesmos. É porque Cristo, o Espírito, Deus imputou em nós. Meus irmãos, eu quero ainda falar que a salvação é um presente, não uma recompensa. A salvação é graça e não uma retribuição. Ela não é uma recompensa porque você fez algo certo e, em certo sentido da tua vida, você passou a crer em Cristo, você passou a viver para Cristo e agora você vai ter a recompensa da vida eterna. Não, é um presente. Certa feita, uma vez perguntaram para uma mulher romana onde estavam as joias dela. E ela chamou os seus filhos e apontou para eles e disse: eis aqui as minhas joias. Meus irmãos, eu e você, nós somos joias preciosas para Deus. Ao mesmo tempo que nós entendemos a nossa natureza pecaminosa, qual é necessário para crermos em Cristo e na salvação e no processo, nós somos preciosos para Deus. Nós, salvos em Cristo, somos preciosos para Deus. Somos o troféu da graça de Deus. O troféu. E ainda, para reforçar essa declaração positiva, que fomos salvos somente pela graça de Deus, por meio da confiança que nós temos também em Cristo. Paulo acrescentou duas negações que se equilibram. A primeira é: e isso não vem de vós, é dom de Deus, na parte 8, no verso 8. E a segunda, no verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz do Calvário. Ou seja, eu não posso contribuir para a salvação, porque ela já foi realizada. E a gente vê isso também em João 19:30. Ou seja, eu não contribuo para a minha salvação. Eu não faço nada para ser salvo. Cristo já fez. Cristo já fez. Não é por causa de mim, é por causa de Cristo. Olha só comigo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinado a cabeça, perdeu o espírito. Ou seja, foi consumado. Está pago a dívida de vocês, pecadores. Está pago a dívida de vocês, miseráveis. Porque eu paguei no lugar de vocês. Agora vocês são salvos por causa de mim. Por isso que a salvação é para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil entendermos as Escrituras. Quando nós olhamos com atenção, fica mais fácil de a gente confiar em Cristo. Não podemos acrescentar mais nada à obra de Cristo. Agora não existe mais necessidade de sacrifício como era feito antigamente, de rituais. Não há. Fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi rasgado e pela graça somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus. A salvação é pela graça, mas também pela fé. É a graça que nos salva através do instrumento que é a fé. Eu quero usar uma expressão de Calvino, que ele diz assim: a fé traz
a Deus uma pessoa vazia que se possa encher de bênçãos de Cristo. A fé a fé nos leva a Deus uma pessoa vazia para que ela possa se encher das bênçãos de Cristo Jesus. É muito importante ressaltar que Paulo aqui não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é fé, mas o objeto da fé. Não é a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé na confissão positiva, não é a fé nos méritos, é fé em Cristo somente, é fé no Salvador. E ainda, para caminharmos para o final, no verso 10, Paulo fala sobre a obra de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega aqui, feitura, é poêmia, que quer dizer poema. Somos a obra da arte de Deus, ou seja, a obra-prima do Todo-Poderoso, porque foi Ele que nos criou. Nós somos a obra-prima criada por Deus. E a salvação é a nova criação de Deus. Não criamos e não conseguimos criar a nós mesmos. Não produzimos vida em nós. Nós somos incapazes disso. Mas a salvação é uma obra exclusiva da parte de Deus para nós e em nós. Deus está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou de escrever o nosso último capítulo. Caso contrário, já estaríamos com Ele. Ele não terminou ainda. Seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, mas não esqueçam que o propósito de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do Rei da Glória. Muitas pessoas, antigamente, olhavam para Abraão e viram nele um velho, sonhando em ser pai aos 100 anos de idade. Mas Abraão acreditou contra toda a esperança e tornou-se um gigante na fé, o pai de todos os que o creram. Para muitos, Moisés era um louco ao deixar as riquezas do Egito para esperar uma recompensa espiritual e eterna. Mas ele abdicou dos tesouros da terra para ser um visionário celestial e tomar posse da cidade construída, não por mãos de um homem, mas cujo arquiteto e fundador era o próprio Deus. Muitos olhavam para Pedro apenas como um pescador rude, pescador rude, meio bravo aquele homem, uma pedra bruta, como é o significado do seu nome. Mas Jesus fez dele uma joia preciosa, lapidada e rica para o seu reino. E a gente sabe disso. A gente vê o contexto de Pedro ali quando vivia com Jesus, e depois a gente lê a carta de Pedro e a gente vai dizer: não é o mesmo homem, porque ele foi lapidado pelo Evangelho de Cristo. Ele foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Meus irmãos, Deus predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, como o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 29. Quando olhamos para o texto, e vemos Paulo dizendo: portanto, os que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Olha só que interessante. Meus irmãos, aqueles que são salvos, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. O caráter. Ele quer que nós tenhamos isso. Ele está fazendo isso em nós, através do poder do Espírito. Olha só rapidamente em 2 Coríntios 3,18, que eu quero ler com vocês. Olha só o que outra carta do apóstolo Paulo fala. E todos nós, com o rosto desvendado
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ter esse caráter de Cristo. A terceira pessoa da Trindade. O cinzel que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. É as Escrituras. Deus põe em nós na bigorna do fregueiro para nos transformar em um instrumento trincado, para não nos deixar um instrumento trincado e enferrujado, mas um instrumento útil para a sua obra. É isso que Deus faz com nós. Ele quer que nós tenhamos o seu caráter. Por isso que muitos vão observar ali que é do pecado, o título desse capítulo 2 nas suas Bíblias, do pecado para a salvação pela graça. Ou seja, o que Paulo faz nesse trecho é justamente isso, falar da nossa condição como por natureza e também mostrarmos como nós somos amados por Deus. E a gente observa isso. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, como diz a parte B do verso. Caminhando agora para o final. Criado em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nela. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Olha a diferença, eu não sou salvo pela boa obra, mas sou salvo para realizar boas obras. E é só pela fé que somos justificados diante de Deus. Mas é a fé que justifica, e ela jamais vem sozinha. Nós somos salvos pela fé, mas as obras... Nós somos salvos pela fé, e as obras são acontecimento através da fé. A salvação é uma obra monérgica de Deus. Em relação à salvação, as obras são o resultado e não a causa. Ou seja, as minhas obras não são a causa da minha salvação. Elas são consequências da minha fé. E há uma diferença aqui, porque muitos ainda, teólogos, acreditam que a sua salvação depende de suas obras. Isso é completamente contraditório às Escrituras. Nossas obras não nos levam para o céu, mas levamos nossas obras para o céu. Olha só que interessante. Abra comigo Apocalipse 14:13. Nossas obras não nos levam para o céu, mas levamos nossas obras para o céu. Então ouvi uma voz dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque eles descansam de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha só que interessante. A promessa da vinda de Deus em Apocalipse e como será todo o procedimento, ou seja, as minhas obras não me levam para o céu, mas nós levamos as boas obras para o céu. No sentido da salvação, deixando bem claro. E é interessante aqui, eu vou ser obrigado a ressaltar isso, que há uma tensão muito grande sobre a fé e obras. E essa tensão ela não é nova. Lutero, o reformador, chegou a pensar que Tiago estava contradizendo os escritos de Paulo, porque você observa muito Paulo, nos seus escritos, falando, não é por obras, é pela fé, e você vê depois Tiago falando que você precisa ter obras, e daí muitos ficam contraditórios a isso. Lutero chegou a falar que a epístola de Tiago chega a ser uma carta de palha. Ele chegou a dizer isso. E sentiu que a epístola de Tiago não tinha peso do Evangelho. Mas será que Tiago está contradizendo Paulo? Não, meus irmãos, ele se completa. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação só pela fé. E Tiago diz que a evidência da salvação
são as obras da fé. Há uma diferença. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. E Tiago olha para a consequência da salvação e fala sobre as obras. A questão aqui levantada por Paulo era como a salvação é recebida. E a resposta dele disse, é só pela fé. E a pergunta de Tiago era como essa fé é verdadeira e reconhecida. A resposta é pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando, porque nós somos justificados diante de Deus pela fé, somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver nossa fé, mas os homens só podem ver nossas obras. Por isso que as duas casas se completam. Eu não consigo olhar a fé do irmão Hilário. Eu não consigo medir a sua fé. Eu consigo medir as suas obras. Eu não consigo dizer, Cleiton, a sua fé está 98% e pode estar 2%. É Deus que vê a nossa fé nele. Mas eu posso ver as obras dele, eu posso ver o caráter dele. Por isso que nesse sentido as cartas se completam perfeitamente. Deus vê a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Ou seja, vai ser muito contraditório eu dizer que tenho fé em Cristo e agir como uma pessoa que ainda atua no espírito da desobediência. Porque aí sim as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, não, aquele homem não é um cristão. É interessante nós, quando lemos a palavra de Deus, observarmos os escritos para não cair no mesmo pensamento que Lutero chegou a pensar. E eu quero finalizar com uma frase, um pequeno trecho de um teólogo que diz que antigamente andávamos em transgressões e pecados, nos quais o diabo nos prendia. Agora andamos nas boas obras, conforme Deus eternamente planejou que fizéssemos. O contraste é total, é um contraste entre dois estilos de vida, o mal e o bom, e por trás deles, dois senhores, Deus e diabo. O que poderia ter ocasionado semelhante mudança? Apenas uma nova criação pela graça e poder de Deus. Isso é perfeito, fecha completamente até o verso 10. Resumindo para os irmãos, a minha natureza antes pertencia a um Deus. O pai da desobediência, a Satanás, o que nós falamos, carne, diabo, mundo, pertencia àquilo. Mas agora, por esse poder de mudança, eu sou uma nova criatura por causa do poder e da graça de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de ir até aqui hoje e que Deus nos fortaleça. Que possamos olhar a beleza do poder da salvação de Deus através desse texto. A profundidade de quem nós éramos e de quem nós somos diante de Deus. E que acima de todas as coisas, que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Amém? Queria convidar os irmãos para ficarem em pé, para nós orarmos a Deus. Senhor amado, nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor transformou o nosso caráter e está transformando a imagem de Cristo. Nós te amamos, Senhor, só por causa da tua graça e por causa da tua misericórdia. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos ama muito. Oh Deus, não há palavras, Senhor, para descrever a tua grandeza, o teu poder da tua salvação. Não há palavras, Senhor, para entender o quão precioso é o Senhor. Nos tira, Senhor, da morte para a vida. Nos tira do poder de Satanás para o senhorio de Cristo. E ainda deseja nos moldar a tua imagem, Senhor. Nós sendo ainda pecadores, falhos e merecedores dessa graça, Senhor,
Por isso que nós ainda rendemos glória ao Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, continua, Senhor, nos alimentando de uma forma verdadeira. Que o nosso caráter continue sendo moldado à imagem de Cristo. Nos ajuda quanto a isso, Senhor. Sabemos que temos os desejos pecaminosos, carnais de nossa natureza, que carregamos, Senhor, por causa dos nossos pais. Mas olhamos, Senhor, para sim a Tua glória e crendo, Pai, que o Senhor irá nos salvar por causa do poder de Cristo. Continua, Pai, a realizar a Tua boa obra em nós e nos transforma cada vez mais, Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.